Muito obrigado, muito obrigado. Os perigos das influências negativas por manipulação do inconsciente coletivo. É claro que existe o lado benéfico de uma boa sugestão ou técnica de autossugestão bem aplicado para estimular, para revigorar a si mesmo. Sugestão. No sentido amplo, tudo ao nosso redor sugere-nos algo. Tudo que existe ou ocorre à nossa volta suscita-nos alguma ideia. Sugestão é a apresentação de uma ideia à nossa mente. Se alguém inadvertidamente for atraído por uma propaganda de remédio, recebe a sugestão de que a doença existe. A ideia da doença fixa-se no seu subconsciente como semente da doença. O efeito disso não se manifesta na hora, mas depois, quando a pessoa sentir cansaço, tiver febre, tosse ou mal-estar, ela logo associará esse sintoma com aquela propaganda ou aquele artigo, texto que viu ou ouviu. Isso provoca a germinação da semente da doença plantada anteriormente. Os efeitos da sugestão. Por desconhecerem a força concretizadora da sugestão, as pessoas não percebem quanto os anúncios de remédios, notícias na TV ou publicados na internet, livros e jornais contribuem para incutir na mente delas a ideia da doença, medo, temor, raiva, antipatia, causando-lhes estado doentio e até paranoico. A cada ano, milhares de pessoas adoecem, têm fobias, medo, desequilíbrios mentais e morrem em consequência de sugestões nocivas feitas por meio de palavras faladas, escritas, publicadas no meio de comunicação, sem qualquer restrição em nome da liberdade de expressão. Aquilo que vemos, lemos e ouvimos tem o poder de fazer com que muitas pessoas fiquem com vontade de praticar os atos descritos ou falados, ou seja, direciona o pensamento, o modo de agir, até a personalidade da pessoa. A sugestão tem o poder de levar a pessoa a agir de acordo com o que foi sugerido. Pode-se dizer que a sugestão é uma forma de violência. A violência física é facilmente identificável e a pessoa pode se preparar para evitá-la. Mas sugestão é força coercitiva difícil de evitar, porque se infiltra na mente da pessoa sem ser percebida e induz a agir de acordo com a ideia sugerida. Por isso que ela é uma violência verbal, violência exercida pelo pensamento, pela palavra. Portanto, a sugestão pode ser considerada uma das piores formas de coerção, que é tomar ou diminuir a atitude, a vontade, obrigar, né, não conscientemente, mas obrigar inconscientemente a você fazer ou agir de certa forma. Não se pode negar que a escalada da violência atual é resultado da influência dos filmes, novelas, vídeos repletos de cenas de violência e palavras grosseiras, sugestionado as pessoas, principalmente os jovens, passam a imitar comportamento dessas personagens. Exemplo: se eu, numa reunião com várias pessoas, onde diante de todos foi colocado uma xícara de chá ou xícara de café, e a certa altura eu pego a xícara de café, tomo o gole de café, imediatamente várias pessoas fazem o mesmo. Vou explicar o mecanismo psicológico. Vendo-me pegar o chá, a mente dos outros registra a cena. Imediatamente, a força concretizadora do pensamento leva-os a agir conforme a cena registrada. Esse mesmo mecanismo funciona quando a pessoa lê um livro, vê um filme
um noticiário, ou ler alguma coisa, ou ouve quando alguém fala alguma coisa para ele. Pode ser escrito ou gravado, hoje com facilidade de comunicação, dos meios de comunicação, pode ser escrito, gravado com o objetivo intencional de levar a agir de certa forma. E esse é o grande perigo. É preciso que a sociedade exerça o direito de questionar obras que influenciem de modo negativo a mente das pessoas e levem a praticar atos destrutivos, desordem, etc, etc. Esse é o maior problema da atualidade. Tem muitos textos, vídeos gravados de forma intencional para conturbar, criar dúvidas, criar interrogação na cabeça das pessoas, fazer agir de forma contrária até dos seus princípios. Sugestão por atmosfera pessoal. São os tipos de sugestão. Pensamentos e ideias de uma pessoa exercem influência nos outros, não somente por meio de suas palavras e seus atos, mas também por meio da sua atmosfera pessoal. Você sente a atmosfera, aquela vibração da pessoa. Existem pessoas que, ao se aproximarem dos outros, causam uma impressão agradável, e outras que suscitam mal-estar por sua presença opressiva. Há pessoas que causam impressão de frieza, de riqueza, de avareza, de bonança, de mal-intencionado, de tristeza, de rancor, de amargura, de preocupação, daquele espertinho, pessoas que querem aproveitar dos outros. Você sente essa atmosfera, você vê isso, você vê, né? Não é que vê nos olhos, mas você vê a aura, sei lá o que é, uma vibração que você sente que aquela pessoa é desse jeito. Você tem que estar próximo da pessoa. O grande problema dos vídeos, televisão, não faz sentir a atmosfera. Eu já tive grandes decepções com políticos, principalmente, que falam eloquentemente, expressam as ideias de forma brilhante na TV. Quando você encontra, você sente uma atmosfera de vibração, de mentiroso, de trapaceiro, e você fica decepcionado. Eu tive várias experiências desse tipo. Os bebês e filhos pequenos captam o pensamento e o sentimento dos pais e pessoas à sua volta por meio da atmosfera que emana delas, podendo até ficar doentes. Quando o filho pequeno, o bebê, fica doente, porque os pais estão em desarmonia ou em atrito com alguma coisa, alguma situação ou com alguém. Uma empresa também tem a sua atmosfera empresarial, você sente, chega na porta, você já sente. O recém-admitido passa a emitir com o tempo a mesma atmosfera, o que o pessoal chama de cultura empresarial também, é uma coisa que incorpora a atmosfera da empresa. Os efeitos da sugestão por atmosfera de local, e aqui o professor Masaru Taniguchi usa a Academia de Tobita-Kyu, em Tóquio. A Academia de Tobita-Kyu foi a primeira academia da Seiichi Noye, que foi dirigida pelo professor Katsumi Tokuhisa. E ele diz assim: as organizações têm uma atmosfera peculiar, embora invisível, e possuem muita força. E ele conta: quando alguém é trazido para a Academia de Treinamento Espiritual de Tobita-Kyu da Seiichi Noye em Tóquio, no começo zomba da postura reverente dos funcionários da academia, mas algum tempo depois acaba sendo influenciado por eles. A postura reverente é fazer reverência, juntar a palma das mãos e dizer muito obrigado, abaixar a cabeça e dizer muito obrigado. As pessoas, quando vão pela primeira vez, estranham, mas depois eu vejo as pessoas fazendo muito obrigado naturalmente. O professor Masaru Taniguchi conta relato de dois jovens, Hisanori Kikuchi, Kikujiro Ishii, de província de Fukuoka,
Esses dois jovens eram dependentes químicos que participaram do seminário da Academia de Tobitaquiu. Os primeiros dias eles nem saíam do quarto, não iam nem ouvir palestra, mas tinha alto-falante e ficavam ouvindo. Depois do segundo, terceiro dia, eles mudaram de postura. Quando terminou o seminário, pediram para ficar mais alguns dias. Não sentiram vontade de usar droga, se libertaram do vício da dependência química de drogas e voltaram totalmente recuperados. Os pais ficaram muito surpresos e agradecidos e escreveram para o mestre agradecendo a mudança do comportamento dos filhos. O Sr. Jingo Wakatsugi de Oizumi, esse é um senhor já de idade, era alcoólatra, que quando bebia tornava violento, quebrava tudo ao seu redor. Esse senhor também participou de um seminário na Academia de Tobitaquiu. A Academia de Tobitaquiu fica em Tóquio, hoje praticamente centro de Tóquio. Naquela época era um bairro, mas era um bairro próximo do centro. Pode ver pela foto que não tem nenhuma grade proibindo as pessoas de saírem, entrarem e saírem. Seu Jingo Wakatsugi, dia à noite ele saiu e foi lá beber no centro de Tóquio. Estranhamente, ele bebeu um uísque e não se tornou violento nem nada. Sentiu alegre, feliz. Ele mesmo falou, que legal, que bom. E retornou à academia alegre, feliz. A partir daquele dia, ele parou de beber e tornou-se um cidadão modelo. As influências dos pensamentos sugeridos, ou seja, que vêm de fora. As pessoas podem dizer sugestão sempre vem de fora, mas você pode fazer autossugestão. A sugestão por meio de palavras faladas ou escritas ou por atmosfera é uma espécie de transmissão sublimar de pensamento e pode exercer grande ou pequena influência benéfica ou maléfica. Nesse vídeo vamos falar dos efeitos maléficos, na anterior falamos do efeito benéfico, dependendo da pessoa que a recebe. A mente da pessoa funciona como receptor e influi na sua mente, provoca uma atividade cerebral. Pelo fato do cérebro ser o centro das atividades de todos os órgãos, é natural que a atividade cerebral afete tudo. Pode afetar tanto o corpo como o comportamento e a ação da pessoa. Pode afetar o processo fisiológico do corpo, curar uma doença ou, opostamente, provocar uma doença. A força da autossugestão. A sugestão vindo de fora, como a que vem de dentro, que é a autossugestão, exerce influência na pessoa da mesma forma. A autossugestão é você falar para você mesmo, é para usar palavras positivas de afirmação e falar, ler. Isso é uma autossugestão. Toda leitura, no fundo, é uma autossugestão. Você está lendo sua mente. Ao observar os fatos de que as sugestões influem no corpo, compreendemos que o cérebro controla o corpo. Se uma pessoa fizer antes de dormir a autossugestão de que acordará às 5 horas da manhã seguinte, esse pensamento ficará gravado em seu subconsciente e ela conseguirá acordar na hora determinada. Eu uso com frequência, muitas vezes eu tenho um compromisso cedo, eu preciso acordar, ou quando estou na academia, tenho que acordar cedo e é automático, chega às 5 horas, os olhos abrem e eu acordo, levanto. Mesmo quando o corpo está dormindo, seu subconsciente permanece acordado. E o pensamento nele gravado estimula o centro nervoso do cérebro, induzindo a pessoa a acordar ou agir de certa forma, ou induz a tomar uma decisão direcionada. A chave é o subconsciente. Então vamos ver como é que funciona o subconsciente. Consciente, subconsciente e inconsciente coletivo.
No ser humano, além do consciente que determina a ação, há o subconsciente, parte da mente que não percebemos. O subconsciente registra todas as impressões e reações do consciente diante de uma situação e cria a mesma reação diante de impressões semelhantes. Se você reage de certa forma, isso fica gravado e numa circunstância semelhante você reage da mesma forma. Isso explica, por exemplo, você pedalar uma bicicleta, o subconsciente registrou que tem que fazer daquele jeito. Portanto, no subconsciente estão as tendências e os desejos latentes. A soma dessas tendências e desejos individuais é que forma o inconsciente coletivo, que é a somatória de todos os subconscientes. O subconsciente individual tem ligação com o inconsciente coletivo e é influenciado pelo inconsciente coletivo da humanidade. Vamos ver aqui na figura que fica mais fácil. Aqui é o inconsciente individual, aquele que faz as funções fisiológicas, respirar, fazer digestão, etc, etc. O coração bate por si, mas existe o inconsciente que faz funcionar o coração e todos os órgãos do corpo cumprir as funções. E existe abaixo dessa camada do inconsciente individual, o subconsciente individual, que se integra com o subconsciente do próximo. É onde, no exemplo do bebê, dos jovens, que sente a atmosfera dos pais e ficam doentes exatamente por isso. O subconsciente se integra com o subconsciente das pessoas próximas, então sente a vibração, embora o pai não diga, o filho, os bebês sentem e, como eles não sabem expressar, usam seu corpo para expressar o que eles sentiram e aí ficam doentes. Quando os pais estão em desarmonia, estão em atrito é só esfregar, fica quente. Os filhos têm febre, ficam doentes, têm febre no corpo, mostrando aquilo que captou. E abaixo dessa camada está o inconsciente coletivo, que por isso é somatória de todas as tendências individuais, registrado aqui no subconsciente individual, que forma o inconsciente coletivo. Na verdade, é como se fossem os peixes que nadam no oceano. Sofremos influência das correntes marítimas, onda do mar. Esse inconsciente coletivo é como se fosse uma onda, uma vibração também. Então você sente quando o mundo todo está agitado, você sente, você não fica calmo, você não fica irrequieto, fica irritante, irrequieto, e do nada você muda de humor. Tem pessoas mais sensíveis e menos sensíveis, pessoas que captam mais facilmente e mudam de humor, de temperamento, de comportamento, de atitude, etc, etc. Ficam mal-humorados, ficam tristes, ficam deprimidos. E essa é a razão que do nada a gente fica deprimido, fica triste, ou acorda mal-humorado, triste, deprimido, etc. O subconsciente ou inconsciente coletivo. Como o subconsciente registra fatos sem selecionado, está impregnado de fatos negativos do que positivos, ou seja, tem a tendência de reagir de forma negativa, pessimista ou destrutiva. E isso é fato, né? A gente guarda muito mais lembrança de coisas desagradáveis do que coisas boas. Isso acontece, imagina isso numa população mundial. Sendo o inconsciente coletivo a soma destas tendências dos subconscientes individuais, tem também a tendência de reagir negativamente e destrutivamente.
Se formos levados pelo inconsciente coletivo, acabaremos sendo conduzidos ao negativismo, pessimismo e destruição. É por esta razão que a humanidade acaba pensando em males como catástrofes, doenças, violência ou tristeza, e pela lei mental concretiza aquilo que mentaliza, acaba acontecendo isso na vida pessoal, muitas vezes. O livre-arbítrio do homem. Se quisermos dominar e reger o nosso próprio destino, não podemos aceitar simplesmente as ideias do inconsciente coletivo da humanidade. Nós mesmos temos que selecionar o que mentalizar e criar a nossa própria matriz da mente. Isso é fundamental. O que determina o nosso destino, os fatos, as coisas que vão acontecer, é a nossa matriz da nossa mente. Matriz é somatório dos nossos pensamentos diários. Então você tem que acumular bons pensamentos, utilizar sempre boas palavras, palavras da verdade, e autossugerir coisas boas para si. Daí você cria uma tendência positiva dentro de você e assim você se liberta da influência da inconsciência coletiva, que é o negativo. Esse poder de seleção é o livre-arbítrio do homem, ou seja, o homem conscientemente pode selecionar o que vai ver, o que vai ouvir e o que vai falar. Então você tem esse livre-arbítrio, você tem que utilizar isso de forma positiva para auxiliar a si mesmo. Nosso destino depende da seleção das ondas mentais que o inconsciente coletivo emite, porque como fôssemos peixes que vivemos dentro do mar. Se o mar está agitado, vai sentir, o peixe sente. Se vem uma corrente marítima fria, o peixe sente. Se vem uma corrente marítima quente, vai sentir a corrente marítima. Enquanto acreditarmos no pensamento da humanidade que o ser humano adoece, sofre, envelhece, isso acabará acontecendo fatalmente. Dependendo do grau de transcendência, conseguiremos desembaraçar da doença, do sofrimento e da velhice. E é isso que está escrito na Sutra Sagrada. A vida não está contida na escala do tempo, não está contida na escala da caducidade. O tempo, pelo contrário, está na palma das mãos da vida, a qual cerrada se torna um ponto e aberta se torna infinito. Você tem o livre arbítrio para comandar a sua vida. Influência do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo também é chamado de mente coletiva ou mente grupal. É como se nós fôssemos peixes que nadam no oceano, sentimos o movimento das ondas, correntes e correntes marítimas, exatamente. Por isso que se o inconsciente coletivo estiver agitado, raivoso, tem um cenário de guerra, de destruição, você sente o pavor, você sente essa influência, você sente o medo. A aplicação disso é a que chama de hipnose coletiva, ou psicologia de massa. Tem estudo psicológico, tem livros que falam, não vou entrar em detalhes, nem sou especialista para falar dessas coisas. Padronização de comportamento da população, ou seja, criar um arquétipo, ou chamada manada, para manipular, massa de manobra, para manipular e criar um regime político amplamente utilizado em marketing, na propaganda. Aí lá se constrói a imagem de um líder ou desconstrói a imagem de um líder, principalmente na época de eleição. É o que mais se vê, não se fala em nada em termos de ação, de projeto, do que quer fazer para o povo, mas fala só na imagem. Tudo que se vê é construção da imagem ou a desconstrução da imagem de um líder.
No caso aqui é desconstruir para igualar por baixo, né? Isso é a coisa mais terrível. Todo mundo faz isso, todo mundo rouba, todo mundo é desonesto, então não tem ninguém honesto, e assim por diante. Como é que se faz isso? Por meio do controle e manipulação dos meios de comunicação, através da televisão, dos jornais, das revistas, hoje em dia da internet, por isso que querem controlar a internet, aplicativos de redes sociais, etc, etc. O perigo das influências negativas por manipulação do inconsciente coletivo. A manipulação do inconsciente coletivo pela publicidade da indústria do tabaco. Então, é o exemplo. Isso hoje em dia pouco se vê, mas já teve muito disso. A propaganda da indústria do fumo que associa o ato de fumar ao sucesso, aos prazeres da vida, prestígio, etc. Então, se via pessoas fumando dentro de um carrão, ou descendo, ou pegando iate, ou ir na porta de um hotel de luxo, de resort, acompanhado de belas mulheres e assim por diante. Propaganda da indústria do fumo associava o ato de fumar ao sucesso e prestígio, etc, etc. Distorcendo dados da toxicidade de substâncias presentes em alimentos de uso cotidiano, café, chá. Por meio de publicidade, as indústrias de fumo pretendiam demonstrar que os transtornos causados pela fumaça do cigarro à saúde dos não fumantes equivalem aos prejuízos de ingestão de alimentos como café, como chá, como bolacha, água, enfim, todo tem um pouco de toxicidade em qualquer produto alimentício, seja por agrotóxico ou por composição química da planta, enfim. E a indústria do tabaco queria induzir as pessoas, a massa, dizendo que o cigarro não tinha grande problema, que essa mesma toxicidade tinha nos produtos que consumiam diariamente. A campanha publicitária para derrubar a ideia de que os pulmões dos não fumantes são prejudicados pela fumaça alheia e salvaguardar o direito dos consumidores de cigarro. Isso foi uma campanha publicitária tentando mostrar que os pulmões dos não fumantes não são influenciados pela fumaça dos fumantes. Queria mostrar que não tinha, não prejudicava, mas isso dá para sentir. Eu sou bastante sensível. Quando eu vou num quarto de um hotel, algum lugar que a pessoa fumou, logo eu sinto e parece que aquilo incorpora, entra no pulmão e já sinto o efeito. Às vezes deixa meio abobado, sei lá. A propaganda eleitoral é basicamente manipulação do inconsciente coletivo da população. Essa frase eu peguei na internet, eu não sei quem escreveu, eu queria até colocar, mas não achei mais. A pessoa que vota ou não vota é um ser humano que possui história de vida, desejos, fantasias, motivações que não são desligados no momento de votar para decidir racionalmente a sua escolha. Esses desejos e fantasias, seus medos e expectativas, compõem o quadro individual e coletivo que interage com os acontecimentos recentes e responde a eles de forma específica. Sabendo disso, os partidos políticos e os políticos buscam a todo momento explorar esse campo psíquico de forma a facilitar a sua vitória e garantir o espaço no governo. A propaganda eleitoral é basicamente manipulação do inconsciente coletivo da população. Só não diz vote em mim abertamente, mas induz criando uma imagem ou denegrindo a imagem do oponente para angariar votos.
Os perigos da manipulação do inconsciente coletivo da população. Isso é um fato, não tenho nenhum objetivo político, não sou político, mas para mostrar como isso é utilizado ostensivamente no mundo atual. Não sei se todos conhecem, mas existe a cartilha do Antônio Gramsci. Para quem quiser mais detalhe, procure o livro A Verdade Sufocada, do senhor Carlos Alberto Ustra. Tem um site www.averdadesufocada.com e também tem um slide na internet, a estratégia do doutrinador Antônio Gramsci. São slides que você pode ler, tem todo o detalhe aqui. É só para mostrar os perigos da manipulação do inconsciente coletivo da população. O Antônio Gramsci é doutrinador italiano, ativista político, filósofo, que viveu entre 1891 e 1937. No final da vida dele, em 1930, por aí, 32, ele ficou preso e lá escreveu cartilha com a estratégia de instauração de um regime comunista em países com regime democrático. Não está toda a cartilha aqui, só peguei alguma parte que fala da manipulação, que é usar a propaganda para sublimar o populismo e demagogia, para entorpecer as consciências e criar uma sociedade massificada para a luta pela hegemonia. Então, usar a propaganda para criar que ele chama de massa de manobra para a ascensão daquele partido marxista comunista. Silenciar a imprensa através do emprego da verba pública, da propaganda, mantendo a população sem informação correta. Isso é uma estratégia. Por quê? Por que tem que silenciar a imprensa? Porque é lá que forma a opinião pública, que é o inconsciente coletivo. Silenciar ou comprar a imprensa para divulgar fatos que favorecem a instalação do regime comunista. Construir nova massa de manobra usando as universidades, a mídia e as editoras. Isso está escrito na cartilha do Antônio Gramsci, que é a cartilha para a instalação de um regime comunista em país com regime democrático. Quiser saber mais detalhe, basta pesquisar, cada um tire as suas conclusões, basta analisar os fatos que estão acontecendo aqui no Brasil e cada um tirar suas conclusões. Se acredita que o regime comunista é ótimo, mas creio que perder a liberdade é a pior coisa que você pode ter, a pior herança que você pode deixar a teus filhos, teus netos, é falta de liberdade. Tem que pensar, ver, discernir com calma, compreender o que está acontecendo, explicar para a nova geração o que está ocorrendo realmente. A nova geração não conviveu com pessoas que fugiram da guerra, do horror, do nazismo, do marxismo, da guerra. Eu conversei, eu tive a oportunidade de conviver ainda com pessoas que fugiram da guerra e ouvir da boca deles a violência, o massacre, a falta de respeito com a vida, a falta de liberdade. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado.